como é que... Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo com a repercussão do filme, aliás, do lançamento do filme do Wagner Moura sobre o Marighella. E o pessoal está muito excitado. Fazendo meme, zoando, e tem pouca gente falando coisa séria sobre o assunto. Ou seja, contestando e mostrando com fatos, na verdade, o que era o Marighella, quem era o seu Carlos Marighella. Vamos ver o que vai acontecer. Que eu tenho certeza que será, de certa forma, sensualizado, exaltado, mitigado, por vezes até assim, vamos dizer, sensibilizado. Vamos tentar sensibilizar a pessoa que vai assistir o filme do Marighella, porque ele agiu daquele modo como um revolucionário por causa de uma reação ao regime militar. Isso eu tenho certeza. Vocês aguardem, porque vai ser assim. Não tenho dúvidas de que ele vai passar essa imagem. Agora eu quero tratar deste vídeo aqui sobre alguns aspectos da história da vida do Marighella, sobre o que já fizeram na cultura brasileira sobre o Marighella e também mostrando algumas coisas que a esquerda não vai mostrar para vocês sobre o Marighella. O primeiro fato é o seguinte: este não é o primeiro filme que se faz a respeito da vida do Marighella. Não é de maneira nenhuma. O primeiro filme que se fez sobre a vida do Marighella aconteceu em 2001 e foi uma espécie de um documentário, Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro. Depois teve um outro em 2005, 4 anos depois, chamado É Preciso Não Ter Medo, que é parte de um poema dele, chamado Rondó da Liberdade, ou Rondó à Liberdade, da Silvia Mello, e tem uma outra diretora também, parece que foi um documentário. Depois, em 2006, um ano depois, baseado no livro do Frei Beto, Batismo de Sangue, que conta a história do Marighella, dos freios dominicanos envolvidos na guerrilha, lança-se um filme já em uma espécie de ficção. Ele é um filme de ficção, não é um documentário. Depois, em 2012, 6 anos depois, nasce um outro documentário chamado Marighella, da Isa Grispum, acho que é isso, Isa Grispum. E agora, 7 anos depois, em 2019, nasce o filme ficcional específico sobre a vida do Marighella. Ou seja, não é novidade que o Marighella está no cinema brasileiro. A questão é a seguinte, que esses filmes, documentários que foram feitos anteriormente, eram filmes mal feitos, com péssimo roteiro, péssima direção, e não tiveram grande expressão. Talvez o Batismo de Sangue tenha tido alguma outra repercussão, mas em geral era tudo uma grande porcaria e não tinham grandes atores ou pessoas polêmicas, e o Brasil não estava tão alerta e tão sensível a essa questão do comunismo e de quem era Carlos Marighella quando lançaram, por exemplo, o Batismo de Sangue, baseado no romance do Frei Beto. Você se beneficia, sobretudo, do dinheiro do fundo. E não é só agora que o Marighella está sendo louvado aí pelo cinema, pela cultura brasileira. Para vocês terem uma ideia, em 2013, as pessoas se esquecem disso, mas em 2013, em julho, a Comissão da Verdade, através do Senado Federal, promoveu uma homenagem a Carlos Marighella, promovida pelo senhor João Capiberibe, se não me falha a memória, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que é membro do Foro de São Paulo, e que eles fizeram uma homenagem maravilhosa, dizendo que o Marighella lutava pela democracia, que ele era um humanitário, e não sei o quê. Tem até o Cristóvão Buarque, né, falando como o Marighella era bonzinho, porque ele pegava, parece que quase todo o seu salário como deputado eleito na Bahia, e ele doava para o Partido Comunista. Veja como ele era uma pessoa maravilhosa, este Marighella. Isso no Senado Federal, eu tô falando. Vamos ver o que vai acontecer. Não é só isso, ele recebeu também homenagens arquitetônicas de um stalinista chamado Oscar Niemeyer. As melhores pessoas que conheci foram meus camaradas comunistas. Eu não sei se você sabe, mas Oscar Niemeyer era um stalinista convicto e professo. Ele nunca teve medo de dizer isso. E fez, há um tempo atrás, claro, quando ele estava vivo, obviamente, ele produziu lá um memorial do Carlos Marighella para ser feito lá em Niterói, no reduto dos comunistas, porque é lá que nasceu o PCB aqui no Brasil em 1922. Não é só isso, Marighella também é louvado na cultura musical brasileira. Para vocês terem uma ideia, o Racionais MC fizeram uma música chamada Mil Faces de um Homem Leal, em homenagem ao Marighella, um homem que lutava pelo povo e Toda essa velha mamulenga, essa porcaria dessa humanização de terrorista. E não é só isso, não é só o Racionais MC, não. Teve também o seu, claro, ele, o rei de todas as opiniões, Caetano Veloso, que fez também uma música chamada Um Comunista. Como são
fazendo uma homenagem a Carlos Marighella, porque ele foi preso pelo Magalhães, depois foi preso por Vargas, depois foi preso pela ditadura militar, depois foi preso, perseguido, tadinho, um comunista, porque ele luta pela utopia. Como é que... Essas são apenas algumas homenagens que o Carlos Marighella teve aqui no Brasil, mas essas são as mais proeminentes, vamos dizer assim. E agora nas mãos do seu Wagner Moura, que teve 3,5 milhões de reais de dinheiro público para fazer isso. Dinheiro que ia para o Estado, dinheiro de imposto, né? Foi pro filme dele. Para fazer loas e sensibilizar a população para a vida do terrorista Marighella. Wagner Moura, antes de lançar o filme, deu uma entrevista. Parece que ele tava com uma gripe. Nossa, cara. Sabe aquela gripe? Chamada gripe... Gripe Maradona. Sabe? Já viu essa gripe? Nossa. Aí ele lança o seu filme em Berlim, foi uma maravilha, né? Todo mundo lá, a classe artística com ele, teve até beijinho na boca do João Willis, né? O João Willis saiu da Espanha, correu lá para a Alemanha para assistir o lançamento, né? E teve até plaquinha da Marielle, né? Plaquinha da Marielle tá rolando agora. O Carlos Marighella está sendo comparado a Marielle. Quer dizer o seguinte, será que eles estão dizendo que a Marielle também era uma terrorista comunista a favor da guerrilha? Essa é a sugestão que eles estão dando. Ou eles estão simplesmente querendo insinuar que ela foi morta porque ela lutava pela democracia. Tá estranha essa história aí, viu? Bom, aí começa, lá em Berlim, o Wagner Moura dá uma entrevista e fala que our film is bigger than Bolsonaro, né? O nosso filme é maior do que o Bolsonaro. Our film is bigger than Bolsonaro. Não dá pra comparar, são coisas que fazem parte de outras categorias. E o Wagner Moura diz que o filme dele é um contraste com quem hoje está no poder. Obviously, in contrast to the group that seized power in Brazil. Obviously, ele está insinuando, assim, na cara dura, que o governo do Bolsonaro é um governo ditatorial. Obviously, você veja, é um negócio assim absurdo, o cara está fora da realidade completamente. Obviously. E aí ele fala que não, que o filme não está estimulando você a pegar em armas, que a pegar em armas hoje não é a melhor forma de combater uma ditadura. So we are not suggesting here that people should take arms or guns or that the armed struggle is the best way to fight against a dictatorship. Obviously. Insinuando de novo que o governo do Bolsonaro é uma ditadura. Eu fosse o Bolsonaro, processava esse idiota por dizer um negócio desse. Mesmo assim, ele diz que nós não podemos, que eles não julgam as atitudes violentas do Marighella, porque era uma outra época, era um outro contexto. É sempre assim. But we are not also judging the decision of the ones who believe that that was the best thing to do in a moment that all their rights were denied. Então Stalin também estava em outro contexto, Mao Tse Tung também estava em outro contexto, Fidel Castro estava em outro contexto, Lenin, Trotsky, Pol Pot, todos esses vagabundos, o cara da Coreia do Norte também, o Maduro, o Chaves, todos eles estavam em outro período, né? Todos. Obviously. Agora, se vem alguém, por exemplo, alguém e diz assim, não, a ditadura militar matou 400 e tantos comunistas, né, durante a ditadura militar, porque era um outro momento, estavam em exatamente... Não, eles eram terríveis. Cara, a sua desculpa só é usada pro seu lado, cara. Ah, vai te lascar, rapaz, com essa desculpa. Eu não aguento mais essa história. E ele disse que o Marighella fazia parte da Revolução dos Negros no Brasil. Mas que porcaria é essa? Mas não fala nada das revoluções dos negros no Brasil. E Revolução dos Negros? O cara, primeiro, ele era mulato, ele era filho de negro, né, mãe negra com pai italiano, Marighella, Carlos Marighella. Na Itália ele seria Carlo Marighella. Cara de mulato, ele não era branco, não era preto, não era negro, ele era mulato. Você vai dizer que ele faz parte da Revolução de Negro? Que Revolução de Negro, rapaz? A não ser que pra você, como a esquerda já acha, né, os negros têm que ser mais um nicho dentro do grupo da Revolução comunista, socialista e tal. Aí tudo bem. Agora, a Revolução do Negro, nem ele acreditava nisso, cara. Aí tem um imbecil lá, não sei quem que é, acho que é um ator que tá no filme lá, que fala que os professores hoje no Brasil estão sofrendo censura por discutir história. Nesse momento no Brasil, professores já são vigiados, já são perseguidos por discutir a história. Não, meu filho, não é isso que... Ele está se referindo ao Projeto Escola Sem Partido. O Projeto Escola Sem Partido está acusando justamente os professores
de não discutirem toda a história. Como, por exemplo, vocês estão fazendo com a história do Marighella, porra. Vocês são uns mentirosos, cara. É isso que vocês estão mentindo, porra. Aí fica, não, porque eu vou... Como é que... Diz, não, o Estado brasileiro é racista. The Brazilian state is racist. Como o Estado pode ser racista? Estado racista era o Estado do Hitler, era o Estado lá do Fidel Castro, que matava gays. Esse é Estado racista, cara. Estado que segrega. O Estado brasileiro, que é isso, pelo amor de Deus, cara? Você já ouviu falar que o Bolsonaro, o sogro dele é o Paulo Negão? Você já ouviu o Bolsonaro falar isso? Os principais amigos do Bolsonaro lá, o Hélio, Bolsonaro é negro? Você tá de brincadeira, cara? É você que fica instrumentalizando as pessoas negras por causa da sua causa boboca. Tá de brincadeira, Wagner Moura? E aí fala, não, é um problema, porque veja só, o Carlos Marighella foi morto em 4 de novembro de 69 pelo Estado brasileiro. Marighella was killed in 69, a black man, a revolutionary, a left-winger. He was killed by the state in a car 50 years ago. Obviously... É claro que ele foi morto, porra. O cara era um assassino, um terrorista, pregava a luta armada. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E você queria que o Estado fizesse o quê? Obviously... O cara já tinha sido preso 3, 4 vezes. E não adiantou, porra. Desde 1930 e não sei quanto ele tinha sido preso. Antes de eu contar rapidamente a história para vocês do Marighella, de alguns detalhes da vida dele que são bem interessantes, eu quero dar só uma dica em relação ao que fazer com esse filme. É só uma orientação minha, você segue se você quiser. Ao meu ver, primeira coisa, não assista ao filme, não vá ao cinema. Não vá ao cinema. Se ele for liberado no Netflix e tal, você assista. Agora, não vá ao cinema, não vá dar ibope para ele, né? Porque assim, em busca de lucro, ele não está. Claro, se vier dinheiro, melhor pro Wagner Moura, pro Fernando Meirelles, que está fazendo o filme com ele e tal. Mas, porque eles já ganharam dinheiro da Lei Rouanet, o filme já está pago, o que vier agora é só pro bolso deles. Então, não vá assistir. Para que serve esse filme? Eu acho que o Ítalo Lorenzon, meu amigo lá do Terça Livre, teve uma análise muito acertada, vou deixar o link aqui na descrição do que ele falou, de que esse filme tem servido, né, e vai servir para unificar e trazer de novo uma unidade para todo o espectro amplo da esquerda aqui no Brasil, até fora do Brasil, mas principalmente aqui, com esse mito fundador da esquerda, que é a luta contra a ditadura militar. E reforçar isso e talvez criar caminhos para uma nova narrativa dentro da esquerda. Uma esquerda talvez mais trabalhista, uma esquerda, enfim. É um filme que vai servir para tentar unificar de novo e trazer um discurso uno mais uma vez através da cultura. Obviously... O que o Wagner Moura fala, a guerra armada de fato não é o caminho para vencer uma ditadura. Então o que ele está fazendo é a prova disso, ele está influenciando através da cultura. Porque esse filme depois vai ser passado em escola, em universidade, vai virar uma referência histórica, etc. Apesar de, tenho certeza, estar cheio de mentiras ou de omissões. Então vamos rapidamente contar para vocês aqui qual é a história do Carlos Marighella. Primeira coisa, ele não é negro, ele é mulato, filho de um italiano com uma negra. Pronto, acabou. O Seu Jorge como negro é uma deturpação histórica que é o primeiro começo da história. Agora, o que eu tô curtindo são os memes que os caras estão fazendo, né? Você pode ver aí vários memes que o pessoal tá fazendo. Assim, se o Seu Jorge, que é negro, pode interpretar o mulato, então nós podemos fazer qualquer tipo de zoeira, né, cara? Eu tô achando sensacional isso. Você veja que o Carlos Marighella nasce, parece que em 1911, já em 1932... ele entra para o Partido Comunista e logo que entra já é preso por fazer arruaça lá pelo governador Magalhães. Depois, em 1937, ele vai a São Paulo a pedido do Partido Comunista, já arruma confusão de novo e é preso de novo. Em 1939 é preso de novo e dessa vez, durante o governo Vargas, ele fica 6 anos preso. Aí em 1945 acaba aquela coisa, anistia, etc. Ele é eleito um dos constituintes em 1947 aqui no Brasil. Só que depois logo começa o governador Dutra a perseguir os comunistas e ele vai lá mais ou menos em 1948 para a clandestinidade, onde ele fica lá até o meados dos anos 50. Em 1953, então, ele se envolve no movimento sindical aqui no Brasil e é um dos grandes promotores em São Paulo da greve geral aqui no país. E segundo o próprio site vermelho.org, que é um site comunista, ou seja, um site que defende ter o Marighella como um ídolo, eles explicam que o Marighella já nos anos 50, com o Partido Comunista, já eram a favor da guerra armada, da guerrilha armada. Não é que depois de 1964 ele se radicalizou. Isso também está bem colocado no livro A Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um livro que você goste ou não, ele historicamente é muito bem feito.
E está aqui mostrando como o Partido Comunista já nos anos 50 era adepto da guerrilha armada. Só que aí em 1956, em fevereiro de 56, o Nikita Khrushchev, 3 anos depois da morte do Stalin, foi o sucessor de Stalin na União Soviética, ele pega e faz uma conferência lá e solta todos os podres que o Stalin tinha feito na Rússia, isso em fevereiro de 56. E é dito pelo próprio site mesmo do Vermelho.org que o Marighella chorou, ficou mal, quase entrou em depressão por causa dos crimes do Stalin, porque Stalin era o ídolo dele. O Marighella tinha como ídolo um dos maiores assassinos e vagabundos que já se viu nesta história, que foi seu Joseph Stalin. Ele sofreu muito por causa disso. Ou seja, é esse tipo de pessoa que o seu Caetano Veloso, que o seu MC lá, o Racionais MC gosta, que o Cristóvão Buarque fala, o João Capiberibe, que inclusive fez parte da Aliança Libertadora Nacional do Marighella, da guerrilha comunista, é que esse pessoal aí da mídia louva tanto. Um cara que amava Stalin, assim como Oscar Niemeyer. Aí em 1958, o Partido Comunista Brasileiro faz a famosa Declaração de Março e tal, para entrar numa coisa mais pacífica, menos guerrilha armada e tal. Em 62, o Marighella, então, dentro do PCB, busca radicalizar de novo, já com a ascensão do Jango no poder, que ele estava assim consternado por causa do que Jango tinha feito, da opção ainda por um governo que não era do modo que ele queria. Não, temos que radicalizar. Como é que... Obviously. E aí, no início de abril de 64, começa o regime militar e logo depois ele já é preso, toma um tiro no peito e depois lá por um habeas corpus que foi feito pelo Sobral Pinto, que depois virou opositor do marxismo, ele sai da cadeia no início de 64 e começa a coisa. Em 66 ele vira secretário do Partido Comunista Brasileiro em São Paulo e depois de um tempo ele se desliga do partido. Porém, antes de se desligar do partido, ele tem uma viagem muito importante na sua vida, que é uma viagem a Cuba, onde ele vai em 1967, onde ele vai para a primeira conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a ULAS, em Cuba, onde ele fica meses e meses lá aprendendo guerrilha, conversando com Fidel, tudo aquela coisa. E óbvio que Cuba era o satélite da União Soviética aqui na América Latina, era o braço da KGB, do governo soviético ditatorial aqui. Obviously. Então ele vai para o OLAS, volta e funda a Aliança Libertadora Nacional, que era a sua guerrilha, né? Foi um dos fundadores. Só que é o seguinte, antes dele ir para Cuba e depois de ele ir voltar de Cuba, ele teve reuniões com os dominicanos, sim, com os freis dominicanos do convento de Perdizes em São Paulo. Este é um ponto importante que a gente tem que tratar aqui, porque foi o convento de Perdizes em São Paulo com o Frei Oswaldo, Frei Tito, Frei Beto principalmente, Frei Fernando e todos essa turma dos freis dominicanos daquela época foram o braço direito da Aliança Libertadora Nacional do Marighella em São Paulo. Tanto é verdade que o Mário Magalhães, na biografia do Marighella, que é este livro que inspirou o filme do Wagner Moura, na página 393, diz o seguinte: no opúsculo, na pequena obra do Marighella, A Crise Brasileira de 66, portanto bem na época que ele já estava para fundar a sua ação libertadora nacional, Marighella estimulou a aliança com católicos, veja só. Ele acompanhara a pregação do Frei Carlos Josafá, editor do Brasil Urgente, o jornal. Sabe quem é Carlos Josafá hoje? O atual reitor da PUC-Rio, comunista da teologia da libertação, viu? Em 1963, o dominicano Carlos Josafá escrevera no periódico que a concentração de riquezas, lei inexorável do capitalismo, é abominável e diabólica. Agora, Marighella aprendia que a encíclica Populorum Progressio, emitida pelo Papa Paulo VI em março de 67, admitia a insurreição revolucionária, em caso de tirania evidente e prolongada que ofendesse gravemente os direitos fundamentais da pessoa. São Tomás de Aquino, teólogo dominicano, no século XIII, legitimara o direito de resistir ao governante injustos. Ou seja, Marighella encantou-se com a interpretação comunista da Populorum Progressio e de São Tomás de Aquino, que de fato admitem oposição a um governo que ofenda os direitos fundamentais da pessoa humana, baseados em princípios católicos não revolucionários, porra! Obviously. E eles se unem então com o pessoal da Teologia da Libertação e criam a guerrilha da Aliança Libertadora Nacional. Este é o Marighella. O Marighella sem a Teologia da Libertação não é ninguém. Você quer ver? Como eu costumo citar bastante aqui esse livro da biografia do Frei Beto, porque é fundamental para entender essa história, na página 76 diz o seguinte, que Marighella, porém, antes de ir a Havana, no OLAS, na conferência que eu disse para vocês, cercou-se dos dominicanos, ou seja, de Frei Beto, todo esse povo lá. E aí conta aqui na página 77
que Oswaldo, ou seja, o Frei Oswaldo, conta que Marighella fez uma nova reunião com os religiosos quando ele voltou de Cuba, e nela ficou acertada as parcerias dos dominicanos com a Ação Libertadora Nacional. O papel dos religiosos era, preste atenção, dos religiosos junto com o comunista Marighella, esconder armas no convento ou em casas de amigos, guardar materiais, armas, dinheiro de expropriação bancária, fazer o levantamento de possíveis locais para viabilizar a guerrilha rural, imprimir documentos e ajudar na saída de militantes perseguidos do país, tarefa que viria a ser executada direta e especificamente por Frei Beto. Por isso que Frei Beto, logo depois que Marighella foi morto em 69, ele também foi preso e ficou 4 anos na cadeia. Não era porque ele era perseguido político, não era porque ele era perseguido porque colaborava com a guerrilha, seu Frei Beto. E ainda mais, a Teologia da Libertação é importantíssima porque ela também atuava dentro dos jornais como o jornal Folha da Tarde, no qual Frei Beto foi chefe de reportagem e também escrevia para o Caderno de Cultura. Aqui está dito também na biografia do Frei Beto, página 79, Frei Beto também passou a cooptar companheiros de redação do jornal Folha da Tarde para a Aliança Libertadora Nacional. E o primeiro deles foi seu próprio chefe, Miranda Jordão. Beto era o elo entre Marighella e Jordão. E com isso, a Folha da Tarde noticiava versões mais ligadas à esquerda. O que é isso, cara? Quando eu falo da teologia da libertação do meu filme, vocês estão entendendo a gravidade do caso? O que esse pessoal fez no país? Toda a rede de universitários da USP, que era onde Marighella, Frei Beto e o pessoal se encontrava, tinham como uma das conexões o pessoal da USP, os dominicanos, os guerrilheiros e o pessoal da Teologia da Libertação. Era esse núcleo que funcionava todo junto. Um pessoal estando na cultura, outro na guerrilha armada, outro dentro da universidade, outro no jornal, outro na parte artística. Era assim que funcionava a coisa. Ou seja, sem o apoio do pessoal da Teologia da Libertação, Marighella não teria sido nada. E ele reconheceu isso mesmo. Ele reconheceu. E aí, em junho de 69, depois de ter tacado terror, matado pessoas. Aliás, eu vou deixar para vocês aqui um link na descrição de um site do Clube Militar chamado In Memoriam, que mostram as 126 pessoas aqui no Brasil, 126 brasileiros que foram mortos pelos comunistas na época de guerrilha aqui no Brasil. Você veja lá, tem uns nomes no site dos militares aqui do Clube Militar e você vai ver todas essas pessoas que foram mortas pelos comunistas e que nenhuma delas, nenhuma família, ninguém que foi filho, nada recebe indenização. E aí em junho de 69, então, o Carlos Marighella cria e escreve lá o seu mini manual do guerrilheiro urbano, que ensina como matar, ensina como fazer guerrilha, como fazer bomba, como assaltar um banco, qual deve ser o sentimento interior do comunista. O link também para o manual do guerrilheiro também está aqui na descrição para você ver. Mas eu quero ler um trecho para vocês aqui, que é importantíssimo, onde o Marighella fala a respeito do aspecto democrático. Como nós não podemos ceder às eleições, não, nós temos que fazer guerrilha armada. E essa história de que Marighella era um democrata, isso é a maior baboseira, assim como todos esses comunistas culturais ou da luta armada não acreditavam. Acreditavam sim que nós tínhamos que implantar uma ditadura aqui do proletariado. Nós vamos ler juntos aqui para provar um trecho do mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella. Quando vem que os militares e a ditadura estão a ponto do abismo e temendo as consequências de uma guerra civil que já está a caminho, os pacificadores, que sempre se encontram dentro de as classes governantes, e os oportunistas da ala direita, amigos da luta sem violência, se unem e começam a circular rumores detrás das cortinas, pedindo aos carrascos eleições, redemocratização, reforma constitucional e outras bobagens desenhadas para confundir as massas e fazê-las parar a rebelião revolucionária nas cidades e nas áreas rurais do país. Mas observando os revolucionários, as pessoas agora entendem que seria uma farsa elas votarem em eleições que têm como único objetivo garantir a continuação da ditadura militar e cobrir os crimes do Estado. Atacando de coração esta falsa eleição e a chamada solução política tão apeladora aos oportunistas, o guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções. Este é Carlos Marighella. Este é Carlos Marighella. É isto que ele ensinava. E este livro aqui foi traduzido em várias, dezenas de línguas pelo mundo inteiro, ensinando guerrilha na Itália, em tantos lugares. Ou seja, não vamos ceder às eleições. Isso é coisa de burguês, isso é coisa de direitista. Nós temos que fazer revolução até demolir o Estado e implantarmos uma ditadura do povo armado. É isso que está escrito em outros trechos desse livrinho aqui. Aí quando foi setembro de 1969, o grupo da Aliança Libertadora Nacional mais o MR8, que era um outro grupo também revolucionário, se juntam e sequestram Charles Elbrecht, que era o embaixador americano aqui no Brasil. Eles sequestram não só por causa que o cara é americano, mas porque eles queriam negociar a saída de pessoas da cadeia.
Uma delas era o seu Zé Dirceu, amigo pessoal de Frei Beto. Dizem que o Marighella não sabia do caso. Eu duvido, mas não importa. O fato é que era o grupo dele e o próprio Marighella tinham dito: eu não preciso dar explicações para ninguém ou pedir autorização de ninguém para fazer um ato revolucionário. Tá aí, né? Então, 4 de novembro de 69, o Marighella é emboscado na Alameda Casa Branca em São Paulo e executado pelo Estado brasileiro, pelo DOPS. Foi morto, bom, um assassino foi morto, o que eu vou fazer? A pessoa que incita a violência, numa situação como essa, tem de esperar a morte mesmo. E ele fala isso também no seu Manual do Guerrilheiro. Então é esse tipo de pessoa que todo o pessoal da mídia, o seu Oscar Niemeyer, Caetano Veloso, Racionais MC, Wagner Moura, Fernando Meirelles, todo esse povo está lambendo o saco de um guerrilheiro, assassino, comunista, nada democrata, um bandido, de um safado, entendeu? Que só fez mal para o Brasil. Então aqui está um pouco da história do Marighella. Mande isso para os seus amiguinhos que defendem o Marighella, tá ok? E eu aqui, mais uma vez, fazendo o contraponto. Obviously, Como é que...